Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui para ser mensageira do Senhor nessa noite. E Deus já falou conosco desde o início, né? Esse hino lindo, gosto demais desse hino que a irmã Nancy canta. Gente, mas como toca minha alma. Gente, como eu sinto a presença do Senhor ouvindo esse hino. É maravilhoso. Deus colocou no meu coração essa palavra. E eu tenho certeza que ela vai falar de novo comigo e com você. Lá em Gênesis 4, no capítulo 4. Gênesis 4, capítulo 4. É uma palavra simples, mas eu tenho certeza que ela vai falar comigo e com você. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Meu Deus, revela a tua palavra a nós, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos dar discernimento da tua palavra, que nós possamos crescer, meu Deus, ouvindo a tua palavra, sermos transformados, meu Deus, pela graça do Senhor sendo derramada sobre o teu povo, sobre mim. Meu Deus, não deixe eu falar nada de mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, me toma nessa hora. Me usa, meu Deus, como um vaso de honra do Senhor aqui neste lugar. Se o Senhor quiser curar, eu sei que o Senhor vai curar. Eu sei que o Senhor pode libertar, eu sei que o Senhor pode salvar. Nós sabemos da grandeza do Senhor, nós conhecemos seus grandes feitos, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, muda a minha história, muda a história do teu povo, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade de agir usando a minha vida, Pai. Usa-nos, ó Deus, conforme a tua vontade. É o que eu oro e te peço nessa noite, Pai. Sou nada sem o Senhor. Eu nada sei sem a presença do teu Espírito, Senhor. Eu nada tenho para ofertar, Senhor, se o Senhor não estiver comigo. Por isso, toma minha boca, meu Deus. Eu te oro, Pai. Eu oro e te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar? Gente, esse texto fala da história de Caim e Abel. Nós vamos observar aqui detalhes que faz toda a diferença nesse texto. Quando expressa a maneira como Abel ofertava e a forma como Caim desejou ofertar. Abel, como a gente já leu, era pastor, de ovelhas. Caim era lavrador da terra, ou seja, ele cuidava da terra. Então cada um possuía uma função diferente. Enquanto Abel era pastor, Caim era lavrador. E cada um ofereceu uma oferta ao Senhor. A oferta aqui representa a adoração, o culto ao Senhor, Abel ofereceu do primogênito de suas ovelhas, animal que nas suas condições era o melhor que ele estava oferecendo. Animal novo para entregar ao Senhor, sem manchas, sem mácula. Então ele preparou o melhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai receber a vida de Abel, presta atenção. O Senhor vai receber a vida de Abel e vai receber sua oferta. Então primeiro ele recebeu a vida de Abel.
No capítulo 4, no versículo 3, diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim vai fazer a mesma coisa. Só que Caim era lavrador. Então ele vai oferecer fruto da terra, né? Ele oferece de acordo com aquilo que ele fazia, né? Então esse texto aqui, muita gente às vezes complica. Ele tenta colocar as diferenças ali entre os dois. Por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim? Alguns falam que a oferta de Abel era uma oferta de sangue, porque tinha animal e isso já remetia ao cordeiro, né? Por isso Deus preferiu a oferta de Abel. Algumas pessoas compreendem dessa forma. Alguns falavam que Deus rejeitou a oferta de Caim porque veio da terra. E a terra foi maldita pelo fato do pecado ter entrado na terra. Mas olhando para o texto, o próprio texto nos explica por que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Então, e ali quando a Bíblia diz, Abel oferece a oferta, o Senhor recebe a vida de Abel, depois a sua oferta. E se atenta o Senhor para a vida de Abel, depois para a oferta. Em relação a Caim, e rejeita o Senhor Caim e sua oferta. Então Deus rejeitou a vida de Caim e depois sua oferta. Então a própria Bíblia nos explica por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Alguns dizem que Caim não deu o seu melhor. Será? Então aonde está a diferença, pastora? Né? É que antes de Deus receber a oferta que sai da mão de Abel, Deus quer vida de Abel. Por isso que o texto diz que o Senhor se atentou primeiro a Abel, depois a sua oferta. Porque Deus nunca vai querer aquilo que você entrega se não tiver o seu coração. Nunca, irmãos. Porque se não tiver seu coração, para Ele não representa nada. Aliás, tudo que nós formos fazer, se nós não colocar o nosso coração, se nós não colocar amor, não sobressai nem trabalho, nem vida conjugal, nem vida ministerial. Eu tenho que ter amor por aquilo que eu faço, né? Porque se não tiver coração, não representa nada para o Senhor. E se aquilo que você entrega não tem vida, para Deus não serve para nada. E nós só oferecemos alguma coisa se nós tivermos vida com Deus. Então não adianta eu oferecer as coisas para o Senhor, me sacrificar, se eu não tenho vida com Ele, se eu não tenho comunhão com Ele. Eu vou estar fazendo para o homem. Então o que Deus queria de Abel? O coração. Ele tinha o coração de Abel, porque o Senhor se atentou para a vida de Abel. Nunca Deus vai querer alguma coisa que sai de mim, se primeiro eu não tiver vida com Ele. Nada vai fluir, irmãos. Não adianta eu dar presentes, eu tentar comprar o Senhor. Nosso Deus não é Deus de venda e nem de barganha. O que Deus entrega, o que você entrega não representa nada para Deus se você não colocar o seu coração. Porque as minhas atitudes, elas não condizem com a minha fala, né? As minhas ofertas não condizem com as minhas atitudes. De nosso Deus nós não enganamos. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Então o meu culto a Ele, a forma com que eu me ofereço, talvez não agrada a Deus. Então eu tenho que olhar muito pela forma que eu tenho tratado a presença desse Deus. Deus está mais preocupado com minha vida do que com aquilo que eu entrego para Ele.
Muitas vezes nós ficamos preocupados demais, trabalhar demais. Eu estou assíduos no culto e é bom e tem que ser. Mas será que eu estou fazendo de todo o meu coração? Será que Deus está no controle, né? Então aqui está o centro de tudo. Deus, Ele quer ter o controle. Ele quer ter prioridade na minha e na sua vida. Então, o centro de tudo está no coração, está na minha vida. A questão de Caim e Abel estava na maneira de como eles se relacionavam com Deus. Aí eu te pergunto nessa noite, como nós temos nos relacionado com Deus? De que forma nós temos servido a Deus? Será que nós temos servido a Deus ou ao homem? Será que nós temos agradado a Deus ou ao homem? De Deus nós não escondemos nada. Lá em Coríntios diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que dá com o coração, aquele que dá com amor. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é uma bússola para nós. Só vai existir verdade naquilo que eu entrego quando eu tenho vida. Aleluia! Se eu tenho amor, vida, eu não faço pela troca. Eu faço por amor. E tudo que você faz tem que ser por amor. É como uma mãe ama o seu filho. Tudo que ela faz é por amor. Tudo que ela faz por um filho é pelo que aquele representa, o que ele representa para ela. E eu te pergunto nessa noite, o que Deus representa para você? Como você tem agido com a presença do nosso Deus? Agora eu pergunto, aonde estava o coração de Caim para não oferecer o melhor? Deus deixa claro que o que ele estava fazendo não agradava a Deus. A Bíblia diz, se fizeres o bem, não seria aceito. O que ele faz não é produto do que é bom. O que ele faz é produto do mal, é coisa ruim. E Deus via tudo, Deus vê tudo, Deus sabe a intenção do seu coração. Deus nunca quer de mim aquilo que não me custa nada. Às vezes nós achamos fácil oferecer alguma coisa que não te custa nada, né? Mas se não presta para mim, não serve para Deus. Aleluia! Que nós possamos entender o segredo. Então, o segredo está dentro de nós. Está em quem eu sou por dentro. Eu posso até representar. Eu posso até falar. Mas o Senhor me conhece. Ele conhece o meu coração. Ele conhece a intenção do seu coração. O segredo não é vestido longo. Não é cabelos longos, né? Não é a forma que eu me visto. Hoje eu me visto assim porque eu me sinto bem. Antes não era. Não é a gravata, não é o terno. O segredo é em quem eu sou. Haraman, torocalabacheias. Em quem eu sou por dentro. O seu pai te conhece, o meu pai me conhece. Aleluia! O segredo é em quem eu sou por dentro. Eu entrego o meu melhor porque ter um relacionamento com Deus para mim é o mais importante. Não é o que o homem vê. Não é difícil entregar. Não é difícil entregar o que é importante para mim. Se eu tiver vida com Deus. Se eu tiver intimidade com o Senhor. Não é difícil eu renunciar. Porque nós sabemos, nós temos o Consolador. Nós temos a presença do Espírito Santo. E quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo de Deus fala para nós. Nós não somos tidos mais como inocentes. O nosso Deus sabe quem somos nós. Aí eu te pergunto, qual é o seu Isaac? Qual é o meu Isaac? Deus falou muito comigo nesta tarde. E Deus me mostrou o meu Isaac. E em nome de Jesus, que Deus possa te mostrar o seu Isaac. Que holocausto você tem para oferecer para o Senhor nesta noite? O Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui. Que holocausto você tem para oferecer para o Senhor nesta noite? Lembrando que Ele quer a sua vida. Lembrando que quando Deus fala, nós temos que obedecer.
E o Espírito de Deus fala comigo e com você nesta noite. Quando Deus fala a Abraão, me dá o seu único filho, Isaque, e ofereça para mim como sacrifício. Deus não queria Isaque, tanto que ele não matou ele. Isaque é uma promessa de Deus para Abraão, que construiria uma grande nação. Agora eu te pergunto, será que Deus não sabia que Abraão não tinha só Isaque? Que ele tinha Ismael, que era o filho da escrava, né? Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele sabia que no coração de Abraão estava somente Isaque. O Senhor conhece o meu e o seu coração. E Ele te pergunta nesta noite: aonde está o teu Isaque para você oferecer para mim nesta noite? Por que será que não flui o ministério? Por que será que não flui a família? Por que será que não flui o trabalho? O Senhor quer ser prioridade na minha e na sua vida. O seu esposo não pode tomar o lugar de Deus. O seu trabalho não pode tomar o lugar de Deus. O seu carro não pode tomar o lugar de Deus. Ele não abre mão de ser prioridade na nossa vida. Quando Deus fala, me dá o seu único filho, Ele sabia que Abraão tinha outro filho. Mas o que Deus estava fazendo é para saber aonde estava o coração de Abraão. Lembrando ele que ele não abria mão de ser prioridade. Muitas vezes o Senhor vai mexer ao nosso redor, coisas ao nosso redor. Ele vai tocar. Ele só tocou em Isaque porque Abraão estava abandonando a Deus. Muitas coisas ao nosso redor Ele vai tocar para saber aonde está o meu coração, aonde está o seu coração. Por que será que eu não tenho compromisso com a obra de Deus? Será que eu não tenho colocado o meu tempo já fracassado na frente do Senhor? Será que eu não tenho colocado o meu trabalho na frente do Senhor? Por que será que não prospera? Nós perguntamos e Deus não responde. Sabe por que muitas vezes Ele não responde? Porque muito mais que resposta, nós precisamos de intimidade com o Senhor. O Senhor já está cansado de migalhas. O Senhor já está cansado do disse-me-disse, do mimimi. O Senhor quer crentes autênticos, verdadeiros, aquele que oferece o melhor, como Abel ofereceu. O que eu tenho, o que você tem para oferecer para o Senhor nesta noite? O Senhor está falando comigo e com você. Às vezes nós idolatramos pessoas e nem notamos. Eu idolatrei até pouco tempo uma pessoa. Meu Deus, para mim ele era o melhor pregador, era o maior homem de Deus. Até que eu fui tomando noção daquilo que eu falava. Meu irmão é pastor, então eu achava que ele era o melhor. Ninguém é melhor, todos nós falhamos. Até que Deus me mostrou a falha para mostrar que ele era homem, que Deus era ele. Quantas vezes nós deixamos de vir na casa do Senhor porque é o fulano que vai pregar? Você está engrandecendo o pregador e diminuindo o seu Deus? Porque quem fala é o Senhor. Ele usa a boca de quem Ele quer. Ele age como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Eu não tenho domínio, você não tem domínio. Aleluia! Quando nós deixamos de honrar, não estou falando isso, eu tenho verdadeiro amor pelo pastor hoje, nós já temos as nossas diferenças. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer, é o pastor, ele é enjoado demais, não vamos fazer não. Todas as vezes que você deixa de fazer, você está deixando de fazer para Deus.
Todas as vezes que Ele convoca reunião, todas as vezes que Ele convoca pessoas para estar aqui e não estão, você está deixando de fazer para Deus, não é para Ele. Deus fala que a autoridade quem levanta é Deus. Quem somos nós para julgar alguma coisa? Deus está levando para o outro lado. Eu vou deixar Deus seguir. Sabe, irmãos, nós temos que entender qual é o meu melhor. Qual é o seu melhor? Você tem entregue o seu melhor? Será que eu tenho entregue o meu melhor? Quantas vezes nós falhamos com o Senhor? Quantas vezes nós não valorizamos a presença do Pai? Quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos de estar cultuando ao Senhor para estar numa festa? Sabe, quando é alguma coisa com mãe, com pai, o Senhor até entende quando é doença. Porque todos nós temos dificuldade, temos os nossos problemas. Às vezes não dá certo, Deus entende, Ele sabe, né? Mas nós temos que entender que nós podemos sim dar o nosso melhor. Nós temos dado muito pouco, né? Em alguns momentos da nossa vida, o Senhor vai tocar. E às vezes nós perguntamos, mas por que, Senhor? Por que o Senhor toca? Por que o Senhor faz isso? Porque nós temos colocado o nosso coração em outro lugar. E Ele não abre mão de ser em primeiro lugar na minha e na sua vida. Ele não quer que você cede esse primeiro lugar. Primeiro é Deus, família, igreja. Primeiro é Deus, guarde isso na sua mente. Primeiro é Deus, não é seu emprego. Quem abriu a porta foi Ele. Quando Deus abre a porta, o homem não fecha. E quando Ele fecha, o homem não abre. Tudo está no teu poder. Tudo está no teu poder. Então aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o meu coração, está o meu tesouro. E Caim não entendeu isso. Ele ficou com inveja do irmão. E Deus fala com Caim, onde tu estás? Não é que Deus não sabia. Deus sabia de tudo. Deus sabia que Caim tinha matado Abel. Ele sabia. Deus vai dizer, o sangue de Abel está gritando. Em outras palavras, ele confessa, em outras palavras, ele diz assim, confessa que você matou Abel, né? Confessa que você entrou com inveja no seu coração, com ira. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que a gente deixa entrar no nosso coração a ira. Esse sentimento ruim nos atrapalha, nos afasta do Senhor, e o inimigo usa muito isso, a inveja, né? Aquela coisa de querer ser o outro, aquela ira que não vem de Deus, sabe? Aquela ira de coisas pequenas que não vale a pena. Nós distanciamos de Deus e nós vamos deixando Deus por caminho sem perceber que Jesus ficou e você está caminhando e falando, não, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, Deus é comigo, eu sou profeta. Quem tem que ver se eu sou profeta ou não são as pessoas. E Deus sabe se eu sou ou não. Aleluia! E se nós olharmos bem para a história da Bíblia dos profetas, já viu como eles morrem, meu Deus? Tá achando que é glória? Falar que é profeta? Oh, é glória, porque o Senhor confia a obra na nossa mão. Mas irmãos, o final é trágico, né? É triste, né? Então Deus, Ele quer que nós confessemos nossos erros, confessemos nossas fraquezas para Ele. Não é que você vai diminuir, não. Pelo contrário, você vai colocar tudo aos pés dEle, as suas dificuldades, os seus sentimentos ruins, porque esse sentimento aprisiona a nossa alma, traz doença, traz consequência, traz inimizade, traz tristeza, depressão. Aleluia! E entenda que Deus está mais preocupado com a sua vida do que com aquilo que você faz. Nós temos que entender uma coisa. Eu vou descer. Eu gosto de descer. Lembra que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E errou demais, pecou demais. Ninguém é santarrão aqui. A diferença é a minha sinceridade com o Pai. É eu dizer, Senhor, eu errei, eu estou errando. Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu não dou conta. Eu não dou conta de ser uma serva conforme o Senhor quer. Eu não dou conta de ser um servo conforme o Senhor quer.
Senhor, eu não tenho o dom da palavra, mas quem fala é o Espírito Santo. Lá no céu não vai entrar tímidos, não vai entrar covardes. Essa pessoa que fala aqui com vocês é uma pessoa tremendamente tímida, mas eu vivo papagaio para o Senhor. Eu lembro que um dia eu fui pregar a palavra e eu tremi a primeira vez, eu acho que eu já até contei isso aqui, eu tremi igual uma vara verde, e dor no peito, pensei, eu vou infartar, não dou conta de jeito, não vou infartar, eu não nasci para isso, esse povo tá doido. Meu irmão orou, o que é isso, você dá conta, Deus está te levantando, e eu vendia roupa muito bem, eu sustentava a minha casa como vendedora. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo a primeira vez, é mesmo? Você não pode falar do amor meu não? Então abre a sua boca conforme você abria para ganhar dinheiro. Abre a sua boca para ganhar almas para mim. Eu levantei como uma leoa. O Senhor quer que você se levante dessa mesmice. Quem vai fazer a obra não é você, é Deus. É Ele que vai te honrar. É Ele que vai falar. É Ele que vai curar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, a glória é dele, quem cura é ele, quem liberta é ele, não somos nós somos pequeninos, nós somos grão de areia nas mãos do Senhor, aleluia. Então, vamos entender a igreja, a diferença está em quem eu sou, a diferença está em quem Deus sabe que eu sou. Você vê o que ele se atentou para a vida de Abel, ou seja, ele aceitou a forma com que Abel vivia, porque ele conhecia o coração de Abel e era bom. Caim não, Caim era mau, e ele sabia que Caim era mau. Nós temos muita dificuldade de diferenciar o mal com o bem, e muitas vezes o bem é eu dizer não, muitas vezes o bem é eu realmente dizer não para aquilo que eu sei que desagrada ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Até que hora, pastor? Irmãos, essa é a palavra que o Senhor deu no meu coração. Eu não gosto de falar abobrinha, o Espírito de Deus me deu essa palavra, mas eu queria que você analisasse a sua vida. Você vê que a sua vida hoje mudou, a minha vida mudou. Olha quem eu era antes e quem eu sou hoje. Deus, quando Ele entrou, Ele transformou. Olha quem você era antes e quem você é hoje, depois que o Senhor entrou na sua vida. Ele fez obra grandiosa, grandes coisas fez o Senhor por nós. E Ele continua fazendo. Ele continua fazendo no dia a dia, no mês, no ano. E Ele vai fazer coisas maiores na minha vida e na sua vida. Basta que você se levante. Se levante e diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, faça o bem, sem olhar a quem, olha ao seu redor, pessoas que estão passando dificuldade, pessoas que precisam ouvir que Jesus te ama. Quantas vezes eu recebo um abraço aqui, e eu sou renovada e fortalecida, eu acho gostoso aquele abraço que a pessoa chega, a irmã Adriana, minha amada princesa ali, faz isso demais. Ela me abraça e eu falo, mas que abraço que cura. Seja esse abraço que cura. Eu gostaria de orar por vocês, mas eu gostaria que você viesse aqui. Visitante faz isso, nós temos que ter audácia. E eu gostaria que você viesse já colocando o seu Isaac, já colocando o seu holocausto para o Senhor, oferecendo para Ele nesta noite aquilo que tem te atrapalhado. Com certeza você tem um Isaac para entregar. Por que você está sendo impedida de mergulhar mais, de receber mais? O que será que está impedindo de nós recebermos mais? O que será que está impedindo de você entregar mais? O que será que está impedindo? Será que é a preguiça? Será que é a mesmice? Será que é o espírito de frieza? Em nome de Jesus, vai cair por terra nessa noite, porque o Senhor está aqui neste lugar. Nada vai atrapalhar o mover do Senhor na minha e na sua vida.